Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para a continuação do livro, né? Simetria Oculta do Amor, o capítulo 2, no meu livro, na continuação do capítulo 2, no meu livro, na página 60, Superação de Regras e Papéis Limitadores. Nós vamos ler, e quando eu sentir que a gente pode dar uma paradinha para um comentário, eu aviso a Ariela, que será a nossa leitora por enquanto. Então, Ariela. Superação de regras e papéis limitadores. Uma vez que os papéis e funções de homens e mulheres dependem, em larga medida, das normas de cultura, classe e grupo social, eles variam amplamente de grupo para grupo e de cultura para cultura. O amor, entretanto, segue leis naturais mais importantes que hábitos e costumes culturais, exigindo de nós, com frequência, o que a nossa família e a nossa cultura proíbem. Talvez uma imagem nos ajude a compreender a diferença entre hábitos culturais e o que o amor exige. Em todos os países, as pessoas preparam o alimento segundo receitas particulares, com certas ervas e certos temperos. As crianças que nascem em um determinado país tomam gosto por essas comidas. Pode acontecer que uma pessoa criada com alimentos leves não suporte pratos preparados com temperos fortes de outras terras. As enguias e peixes gordos, apreciados por uns, desagradam a outros. As receitas adotadas e os pratos apreciados são, em grande parte, escolhas adquiridas. A sabedoria da natureza, por outro lado, ensina que devemos comer para viver e o que devemos evitar para não morrer envenenados. O que e como comer são amplamente questões de convenção e disponibilidade de alimento, podendo ser modificadas quando a oportunidade e a necessidade o permitirem. A má nutrição, provocada pela carência ou pelo excesso, resulta em doença e até em morte. Eis uma lei natural inalterável. Os costumes sociais que determinam os papéis de homens e mulheres variam significativamente de grupo para grupo, como variam as receitas e os temperos. Mas, em todas as culturas, há coisas que alimentam o amor e outras que o prejudicam. Quando duas pessoas se encontram, cada qual traz consigo um modelo de relacionamento, bem como de funções e papéis masculinos e femininos, baseados nos valores de sua família. E ambos seguem, por hábito, essas regras, padrões e normas. Sentem-se bem quando obedecem a esses padrões antigos, mesmo que perniciosos, e sentem-se mal quando trocam por outros, ainda que melhores, para que o amor tenha êxito. Muitas vezes é necessário que os parceiros superem os ditames de consciência que os atam aos seus grupos de referência. Assim, o preço do amor é frequentemente a culpa. Ariela, dê só uma paradinha. Enquanto você lia esse texto, eu me lembrei, uma vez eu estava num encontro e tinha um monge budista. E alguém perguntou para ele, né? Vocês que não comem carne, se não tinha deficiência proteica, né? Aí ele falou assim: não é verdade que a gente não come carne, que a gente só come arroz. Ele falou, na região em que nós vivíamos, né? Onde eu fui fazer a experiência de ser monge, a, a grande parte, né, a base da alimentação era o arroz, porque era mais barato. Carne era uma coisa muito difícil. Então, ele diz assim, que eles comiam o que colocavam na tigela dele. Se na tigela oferecessem carne, eles comiam a carne. Aí ele disse: se eu chego numa casa e vão matar uma galinha, vão matar o animal para o meu almoço, eu posso pedir que não matem. Mas se eu chegar e o almoço estiver pronto, seja frango, seja carne bovina, seja carne de porco,
nós comemos, né? Então, como a gente cria imagens, né? Crenças, né? Com a questão da alimentação, das pessoas serem mais espiritualizadas, porque não comem carne, né? Então, eu quis trazer essa experiência, porque para mim foi muito bom quando ele me disse isso, né? Que eu não sabia. Então, para mim foi uma crença a mais que eu tirei na minha vida. Obrigada, Ariela. Culpa consentida. Um jovem casal muito apaixonado decidiu que sua parceria devia basear-se na igualdade. Em vez de atentar cuidadosamente para o seu senso de equilíbrio sistêmico, os parceiros adotaram um rígido conceito de justiça e passaram a dividir, meio a meio, todas as tarefas. Esse acordo funcionou, sem grandes problemas, até resolverem ter filhos. Exaustos e frustrados, quase a ponto de separar-se, buscaram aconselhamento. Aos poucos, foram compreendendo que a única medida de igualdade num relacionamento é o sentimento mútuo de equilíbrio e satisfação. Depois de dividir suas tarefas e responsabilidades segundo esse consentimento ou esse sentimento íntimo de equilíbrio, e não segundo o seu conceito de justiça, logo recobraram a saúde e o amor voltou a fluir entre eles. Culpa consentida 2. Outro jovem casal, também muito apaixonado, decidiu viver a parceria de acordo com os princípios de sua religião fundamentalista. Dividiram os papéis e as funções de homem e mulher segundo os postulados dessa fé. A esposa permaneceria em casa, fazendo o que faziam as outras mulheres da mesma religião, enquanto o marido trabalhava e agia como deviam agir os homens naquele sistema. Porém, ao contrário de outros casais correligionários, a quem esse tipo de convívio trazia alegria e fortalecimento do amor, os dois jovens se tornaram infelizes. A esposa, que tinha a profissão, descobriu que sentia falta do trabalho e da companhia de outros profissionais, ao passo que o marido afetuoso e jovial lamentava não ter mais tempo para os filhos. Os dois procuraram a ajuda de um amigo e conseguiram, depois de um longo e penoso processo, superar o antigo conceito de equilíbrio, perceber o fluxo íntimo de sua união e, assim, encontrar o equilíbrio mais completo, capaz de sustentar o seu amor. Os dois casais enfrentaram o mesmo problema sistêmico e o resolveram consentindo na culpa. Embora as necessidades específicas de suas consciências fossem diferentes, cada um teve de colocar-se acima das opiniões sociais que influenciavam seu relacionamento e aprender a sentir presença ou a ausência de um verdadeiro equilíbrio sistêmico. Mari, eu não vou conseguir terminar, porque a garganta está querendo puxar aqui e eu não vou conseguir continuar. Mas eu te agradeço. E eu vou aproveitar o intervalo, enquanto a gente muda para outra pessoa ler. Se alguém quer fazer algum comentário sobre esse equilíbrio sistêmico, diga aí, Débora. Mari, eu queria me situar onde vocês estão. Página 62. Obrigada. Tá. Uma coisa que muitas pessoas me perguntam no consultório é assim, Mari, como é o equilíbrio sistêmico agora para eu resolver isso aqui? Como é que é o equilíbrio aqui? E eu sempre digo, quem decide isso é o casal, não é o terapeuta, não é o constelador. É o que é bom para o casal, porque vocês viram aqui dois exemplos. Um diria através o equilíbrio sistêmico através do senso de justiça. E funcionou, enquanto os filhos não chegaram, né? Mas o outro foi pela religião, só que a mulher tinha uma profissão, e os dois estavam felizes. Então, o equilíbrio entre dar e receber, quem vai decidir isso é o casal. E lembre-se, nós como terapeutas, como consteladores, nós chegamos por último. Então, quem somos nós para dizer vai ser assim? Compreendem?
Débora, pode ler Eu ou ainda achei. está? Eu, Oi. eu Paulinho, pode ler? posso. Eu só queria falar que eu achei bem Obrigada. interessante também, que ele usou a palavra sentir, né? A Aham. presença do equilíbrio, né? Não é algo de conhecimento, de cabeça, é algo de É sensação, né? daqui. Eu sinto que o equilíbrio fica bom assim, então, ok. Aí vem, quando a gente sente aqui, vem um respiro, uma expiração, a respiração, aí, ok, chegamos realmente. Quando está aqui ainda, não tem essa coisa do corpo, né, Paulo? De, É, chegamos num bom lugar, bem pertinente, bem pertinente que você trouxe. tá, eu posso começar então, né? Uhum. Dois Obrigado, estilos de, Débora, depois é você, agora Paulo. dois estilos de amor. Uma mulher sul-americana casou-se com um europeu do norte. Ela sonhava com a estabilidade que os bens do marido prometiam, enquanto ele ansiava pelo calor emocional e a vivacidade que ardiam na esposa. Ainda assim, começaram a ter dificuldades logo depois do nascimento do primeiro filho. O marido insistia em manter distância e respeitar o espaço pessoal da esposa. Ele tinha medo de uma intimidade excessiva, mas ela sentia esse distanciamento não como respeito, mas como abandono, e reagiu com pânico e ressentimento. Ele ficou assustado ante essa chama irracional e afastou-se ainda mais, para escapar das exigências do controle da esposa. Cada qual desejava que o outro adotasse um modo diferente de agir. As diferenças entre eles se agravaram a ponto de já não conseguirem conversar. O amor que sentiam um pelo outro e pelo filho não bastava para estancar a dor do desacordo. Acharam a solução só quando decidiram renunciar em parte às suas identidades, hábitos culturais e familiares, estilos de comunicação, e encontrar juntos uma terceira forma de conviver. A consciência sistêmica que preserva a igualdade na parceria não é abalada por boas intenções e racionalizações do desejo. Só é possível perceber se os papéis e funções dos parceiros estão em equilíbrio pelo grau de seu amor e satisfação, não pelo que eles alegam ou por aquilo em que acreditam. Às vezes, o desequilíbrio só se revela com o passar do tempo. Para que uma parceria logre êxito, os parceiros devem repensar os valores e padrões que herdaram da família e trocar alguns deles por outros que convenham melhor ao relacionamento. Nesse processo, as duas famílias precisam ser respeitadas, mesmo quando uma não atende aos padrões da outra. Por exemplo, se não pertence à mesma religião, hoje é bem mais fácil para os parceiros respeitarem ambas as famílias e harmonizarem seus credos num novo nível, talvez adotando uma fé diferente ou prestando serviços sociais. Uma imagem explica o processo. Duas pessoas estão postadas nas margens opostas de um rio. Se apenas gritarem uma para a outra, "Este lugar é meu", nada mudará e o rio continuará a fluir, indiferente a seus gritos. Se quiserem conhecer o amor possível, o amor possível a parceiros iguais, devem ambos atirar-se ao rio e deixar-se arrastar pela correnteza. Só então irão se unir, sentir a força das águas, saber o que a vida oferece e exige. Quando as pessoas foram feridas ou prejudicadas no seio de sua família original, levam a mágoa e a suspeita para o novo relacionamento. Não podem evitar a intrusão do velho sistema no novo. De fato, apegos não resolvidos à família de origem são uma das causas principais da dificuldade nos relacionamentos. Paulo, você pode
ler novamente esse parágrafo. E eu peço a vocês que gritem ou marquem esse parágrafo, porque os problemas de relacionamento que chegam na constelação e no consultório vêm exatamente disso. Tudo que eu não resolvi aqui, eu trago para a minha parceria. Inclusive, aqui a briga, por isso que ele diz aqui que os parceiros devem repensar os valores e padrões que herdaram da família e trocar algum deles por outros que convenham melhor relacionamento. Mas na lealdade sistêmica, cada um quer preservar o padrão do sistema. E eu quero convencer o outro que o valor, o padrão da minha família é melhor. E enquanto não tem filhos, isso não fica tão à mostra, tão escancarado. Mas quando os filhos chegam, e a educação dos filhos, aí esses valores, né, um quer sobrepor ao outro. Então, esse também é uma grande causa, né? Não respeitar os padrões e não criar um terceiro padrão. A minha família era assim, na sua era assim, e agora nós vamos encontrar um acordo de um valor que fique bom para os dois. Então, esse é uma das dificuldades dos relacionamentos, quando eu não abro mão pela minha lealdade, pelo pertencimento ao meu sistema, e também que tudo que não foi resolvido na família de origem repercute na família atual ou na parceria. Obrigada, Paulo. Vamos continuar. Você quer que eu releia esse parágrafo último? Quero bem devagar. Quando as pessoas foram feridas ou prejudicadas no seio de sua família original, levam a mágoa e a suspeita para o novo relacionamento. Não podem evitar a intrusão do velho sistema no novo. De fato, apegos não resolvidos à família de origem são uma das principais causas da dificuldade nos relacionamentos. Meu marido, minha avó. Marido e mulher sentiam-se muito unidos, mas mesmo assim tinham frequentemente atritos que não conseguiam compreender. Apesar de terem 3 filhos, separaram-se por 6 meses. Um dia, em presença do terapeuta, este notou que a expressão da mulher ia se modificando, até ficar parecendo uma anciã, absurdamente mais velha que o marido. O terapeuta perguntou: Desculpa, eu recebi uma ligação aqui, acho que atrapalhou. Perfeito. O terapeuta perguntou: Quem é essa velhinha? A mulher pensou por alguns instantes e, de repente, se lembrou de que o avô, dono de um botequim, costumava arrastar a avó pelos cabelos, humilhando-a diante dos fregueses. Evocando isso, ela reconheceu uma semelhança entre o ódio que muitas vezes sentia contra o marido e o ódio de sua avó contra seu avô. Quando enraivecida com o marido, via como a avó costumava ver o avô, mas agora podia vê-lo tal qual ele realmente era. Às vezes as pessoas tratam sua parceria do mesmo modo que tratam a participação num grupo voluntariamente escolhido. Em lugar de atender com desvelo ao que o senso de pertinência exige, agem como se pudesse estabelecer arbitrariamente as metas, a duração e as estruturas de seu relacionamento, e mudá-las à vontade. Talvez reconheçam tarde demais que uma parceria afetiva só floresce quando os parceiros respeitam seus vínculos e as coerções que esses vínculos impõem. A interdependência entre amor e ordem sistêmica é incontornável. O preceito de Santo Agostinho, amai primeiro e depois fazer o que quiserdes, está fadado ao fracasso. Muitos, equivocadamente, acreditam que o amor basta por si só, podendo compensar o que quer que falte num relacionamento.
Essa ilusão impede-nos de perceber os limites do que podemos ou não podemos fazer. O meu amor irá mudá-lo. Contra a vontade dos pais, uma jovem desposou um homem dado à bebida, ao jogo e às mulheres. Depois de anos de convívio deplorável, ele morreu, deixando-a pobre e com 4 filhos, 3 dos quais ainda necessitados de seus cuidados. Conversando com um amigo, lembrou-se de quando jovem pensava que podia mudar o marido se o amasse suficientemente. Em vez de admitir o erro dessa crença, permanecera com ele, dando-lhe mais e mais, e pagara caro o seu excesso com sofrimento. Também percebeu que sua mãe tentara melhorar seu pai, o qual, como seu marido, resistira a todos os esforços para mudar. Por ser uma qualidade intrínseca da ordem sistêmica, o amor se desenvolve, flui e desabrocha apenas num ambiente de equilíbrio sistêmico. As tentativas de compensar o desequilíbrio sistêmico com um amor cada vez maior estão destinadas ao fracasso. Como a semente em solo fértil, o amor não tenta modificar o local onde se enraiza. O amor se desenvolve entre seres humanos e é essencial para nós. Não pode, porém, influenciar o sistema mais vasto que lhe deu nascença. E o amor entre duas criaturas desempenha apenas um papel menor no formidável universo de estrelas e galáxias. Uma paradinha, Paula. Eu fiz uma série, né, de exercícios que está lá no Insta, né, do Instituto Constelar de Sergipe, chamada Só o Amor Não Basta, o amor precisa de ordem. Então, a constelação familiar, ela é a ciência dos relacionamentos. E ela tem 3 ordens, né? O pertencimento, a ordem e a hierarquia, mas entre relacionamentos de casal, essa é a lei maior, é o equilíbrio dentro da UNCB. E aí, novamente, se fala entre esse equilíbrio sistêmico, né? O equilíbrio. Então, amai, como diz o preceito de Santo Agostinho, amai primeiro e depois fazer o que quiser, está dado ao fracasso, né? Quebert diz lá em cima, a interdependência entre amor e ordem sistêmica é incontornável. Então, nós precisamos observar as leis sistêmicas. Então, amor sem ordem é uma desordem. Isso principalmente em relação aos filhos, onde os pais acham que dando muito amor vão fazer uma boa educação. Então, amor sem ordem, às vezes, causa uma grande desordem. Por isso que eu parei para a gente dar uma repensada nisso aqui, né? Amor e ordem, equilíbrio sistêmico. Vamos lá, hierarquia entre pais. Nós vamos dar uma esticadinha maior para adiantar um pouco esse capítulo agora. Algumas danças, como a valsa e o tango, são mais bonitas quando os parceiros combinam bem em desenvoltura e estilo, e quando um conduz o outro. Os bons dançarinos usualmente concordam que se sente melhor quando suas respectivas habilidades tornam natural para o homem conduzir e para a mulher ser conduzida. O tempo, a importância e a função se juntam para determinar quem comanda e quem obedece nos relacionamentos íntimos. Uma vez que os parceiros entram na relação simultaneamente, o fator tempo é neutralizado. Mas entre irmãos, os mais velhos têm precedência sobre os mais novos. Apesar das aparências, a mulher quase sempre tem mais importância nos relacionamentos entre pais. Talvez em virtude da imediaticidade do envolvimento de seu corpo na gravidez, no parto e na criação dos filhos, sua ligação com eles é naturalmente íntima e forte.
Por intermédio dos filhos, ela se liga também à vida e sente uma importância que o marido dificilmente adquire. Essa mulher é o centro ao redor do qual a família se organiza. E, embora possa ser mais limitada que o marido, exibe um contentamento seguro e uma liberdade confiante que, paradoxalmente, lhe são garantidos pela sua maior importância. Entretanto, os filhos que permanecem à volta da mãe por muito tempo acham difícil obter autonomia. E o amor maduro e pessoal de parceiros, bem entrosados, não se desenvolve quando um ou outro predominam. De igual modo, observamos repetidamente em constelações que os membros da família logo se sentem melhor quando o centro de gravidade da família se desloca para a esfera do homem. Os filhos sentem a exuberante segurança necessária para explorar o mundo. O amor do casal se apura e revive. O amor é, em geral, bem servido quando a esposa segue o marido no seu linguajar, na sua família e cultura, e quando aceita que seus filhos o sigam também. Essa concessão torna-se natural e boa para as mulheres, que seus maridos governam no interesse do bem-estar da família e compreendem a misteriosa lei sistêmica de que o masculino serve o feminino. Os homens e suas famílias sofrem consequências graves quando esse serviço é evitado, distorcido ou não executado. Além da hierarquia estabelecida pelo tempo e pela importância, a divisão de funções também desempenha um papel na escolha do parceiro que irá liderar. Embora isso em muitos países esteja mudando, as famílias com as quais trabalhamos em geral funcionam melhor quando a mulher assume a responsabilidade principal pelo bem-estar interno da família e o homem se encarrega de sua segurança no mundo exterior, sendo seguido aonde quer que vá. Obviamente, essa divisão tradicional de funções não pode e não deve ser mantida em algumas famílias. Às vezes, o homem não consegue proteger sua família por circunstâncias de guerra, falta de dinheiro, doença ou incapacitação. Alguns homens não têm forças para liderar com firmeza, porque ainda não completaram o movimento de libertação da esfera de influência da mãe e a aproximação da esfera do pai, do avô e do mundo sadio dos homens. Algumas mulheres recusam-se a obedecer, porque permanecem na esfera paterna, nunca tendo podido ligar-se à mãe, à avó e à força primordial da feminilidade. Outras não conseguem obedecer porque continuam a desempenhar uma função importante em sua família de origem, talvez por causa de algum acontecimento excepcionalmente complicado ou trágico. Nesses casos, a esposa não deve seguir o marido, mas ao menos permitir que os filhos o sigam para a esfera mais segura de sua família. Às vezes, o dano na família do marido é tão grande que sua família atual só pode encontrar paz se ele e os filhos passarem para a esfera da esposa e submeterem-se a ela. Esses casais precisam cuidar mais para que o dar e receber permaneçam em equilíbrio e para que a mulher não se torne um substituto do pai ou mãe do marido. Então, vamos dar uma parada aqui, porque esse é um dos pontos onde as pessoas que não compreendem o pensamento de Bertolt o acusam, né, de ser machista, misógino e outras coisas, né? Então, eu gostaria, assim, da opinião sincera de vocês. Como é para vocês ouvir e ler essas palavras? Gostaria de compartilhar. Essa parte de o homem servir a mulher, eu não conhecia antes da Pois é. constelação. Pessoas só conhecem a mulher deve seguir o homem. E anula essa outra parte, entendeu, Paulo?
É Por isso que é interessante, né? novidade para muitas. A mulher segue, mas o masculino serve. Então, tem o equilíbrio. E muitas pessoas, quando eu falo, dizem o que você está me dizendo, eu não conhecia essa segunda parte. E como é para você agora, quando você conhece essa segunda parte? Não, assim, para mim, quando eu entendi melhor e observei, fez sentido. E eu me sinto bem nesse lugar. E vocês percebem quantas exceções tem aqui, que não é uma coisa fechada? Se tiver guerra, se o homem ainda estiver na esfera da mãe, ainda não tiver essa força do masculino, né, de proteção, se a mulher está na esfera paterna, como é? Você percebe quantas nuances tem aí, gente? E como as pessoas simplificam numa frase. É, Tem alguém mais que... ele dá bastante exceções, né? Ele não é rígido. Não é Agora rico. tem um pontozinho que eu fiquei um pouco em dúvida aqui, logo no começo da página, que ele fala que quando a esposa segue o marido na linguajar, na família e cultura. Eu não tô, fiquei um pouco confuso porque um pouco antes ele falou que o ideal era que se seguisse uma terceira cultura, né? Nem dele nem dela. E agora ele está falando que ela tem que seguir, abandonar a dela. Como é que isso... Olha, um exemplo é assim: vamos dizer que um alemão venha para o Brasil e se case aqui com uma brasileira, mas aqui ele não tem condição de continuar mantendo a mulher, e eu já acompanhei vários casos assim, Paulo. Aí a família da mulher, para que ela não vá para a Alemanha, diz: não, você fica aqui, a gente arranja um emprego na família. E aí esse homem vem para a família da mulher como se fosse um... Ele tem que abandonar essa, esse lugar dele, quando na Alemanha ele pode ter uma proposta melhor. Então, se ele tem uma proposta no país dele de voltar, então, nessa situação, seria melhor que a mulher fosse para a Alemanha, onde o homem tenha uma capacidade maior de servir, né, de servir a esse feminino. Porque se ele fica na esfera só da família dela, ele perde essa força desse masculino. Interessante, porque é bem ligado uma coisa à outra, né? Ele, na verdade, ela segue porque quando ele está no seu lugar, ele também serve melhor, né? Então está bem comunicado, né? Isso, exatamente, né? Então, na cultura dele, ele vai ter uma como proteger, né? E se ele fica aqui, eu conheci um caso de um homem que ele veio, ele conheceu uma brasileira e ele largou tudo no exterior e veio para cá. E aqui, como ele não tinha, ele largou, né, a cultura dele, e ele começou a viver de subempregos, né? E essa mulher se desencantou dele, né? Se separam, ele volta para o país dele, encontra outra brasileira, aí ele vem novamente e fica na mesma situação, né? Até que ele resolve, né? Ir para a constelação. O que é que está acontecendo? Porque ele ficava, né? Ele ficava sendo servido pela... Quando ele chegava aqui, ele tinha uma possibilidade de emprego menor, ele não tinha uma profissão ainda e se estabelecer aqui, né? Então, eu lembro que na supervisão, né, a pessoa, a consteladora, né, que estava conduzindo, falou: se você gosta muito do Brasil, primeiro você entra na sua força, na sua potência, e aí sim, você procura uma brasileira. Aí dessa vez dá certo. Compreende? Interessante. Sim. Eu tive uma experiência que eu deixei uma cidade por causa da namorada, para morar com ela em outra cidade, só durou um mês depois que eu cheguei lá. Pois é. Quem mais quer falar? Porque esse assunto, gente, vocês precisam ter essa
essa sutileza, para não, porque muitas pessoas vão dizer, mas a constelação tem isso aqui. E vocês vão poder dialogar com a pessoa e explicar essas exceções. Débora? Eu, Mari, quando a primeira vez que eu li isso, né, há uns anos atrás, esse trecho, eu fiquei assim, eu disse, o feminino tem que seguir o masculino, eu fiquei, não dá para aceitar isso não. Então não desceu, não consegui engolir a primeira vez que eu li. Mas por que que eu não consegui aceitar? Porque eu pensava nos vários relacionamentos, nos vários casais, nas várias famílias que eu conheço, que muita gente conhece, né, principalmente aqui no Brasil, em que o masculino ele não serve ao feminino. Famílias, por exemplo, que a mãe tem os filhos, o masculino abandona a família e a mãe cuida daquela família sozinha. Então, eu estava muito concentrada e o masculino não servia, o masculino não abandonava. Então, eu estava muito concentrada nesse tipo de família, nesses exemplos de família, e para mim eu dizia, de jeito nenhum. Mas, quando o masculino e o feminino são saudáveis, tem essa parte saudável, quando o masculino serve o feminino, de verdade, que isso é uma coisa que não... É um pouco rara da gente ver. Rara não, mas assim, não é muito comum da gente ver em várias famílias brasileiras. Aí fica muito tranquilo para a mulher seguir o homem. Então, hoje eu percebo assim, se existe um homem que serve realmente ao feminino, fica muito tranquilo para a mulher seguir o marido. Então, o problema não é o que ele está dizendo aqui, como eu não engolia. O problema é o tipo de relação que existe, que faz a gente mulher ficar chateada, porque diz, porra, eu aqui, né? Minha mãe, minha tia, minha vizinha fica aqui cuidando do filho sozinho, o marido foi-se embora, e tal, aquelas relações que a gente conhece, a gente quer tomar como base. Mas aqui ele está falando de uma relação saudável. Então, nas relações saudáveis... Onde os dois estão na sua potência, onde os dois estão como adultos. E ser adulto é se autossustentar, inclusive, né? Uhum. Tem pessoas que estão casando aí sem emprego. Para morar na casa dos pais, no puxadinho. Do pai. Então, assim, vai servir o quê? Tanto que ele diz aqui, às vezes o homem não consegue proteger sua família por circunstância de guerra, falta de dinheiro, doença ou incapacidade. Alguns homens não têm força para liderar com firmeza porque ainda não completaram o movimento de libertação da esfera de influência da mãe. E ainda não se aproximou da esfera do pai, do avô, o mundo sadio dos homens. Compreende? Então, tem várias nuances. A gente, quando tem o masculino saudável nos servindo, está tudo certo. É uma delícia, é muito bom. Ô, Mari. Agora que eu me permito isso, é muito bom, é muito... Dá um alívio. Assim, tem uma historinha de Bert que ele fala assim, se seu marido pudesse lhe manter, e se pudesse... Uma historinha, não lembro. Aí ela faz, aí eu descansaria. Então é isso, quando o homem pode ser homem, como o Bert diz, fazer a parte dele e servir, a mulher pode descansar e aí fica tudo tranquilinho. A sensação que eu tenho... Pessoas, 2 minutinhos aí, Paulo, só para não perder, é uma coisa assim... Na gravidez, qual é o papel fundamental do homem na gestação de uma mulher? É garantir, né? Garantir a subsistência, que tem tudo, e proteger se precisar. Proteger aquela mulher para que ela possa descansar na gravidez. Para que ela se sinta segura. Compreende? Então, você imagine, né, como é uma gravidez, quando a mulher não se sente protegida, quando a mulher tem que ir atrás do financeiro, quando o homem ainda está nessa esfera da mãe como uma criança, né? Seja... Então, diga... Não, você termine, desculpa. Não, você imagine como é, né?
Como é para o homem quando ele protege e sua mulher é grávida, se sente protegida por ele? E não é aquele protegido de criancice, não. É assim, tem alguém aqui junto de mim, né? E eu posso descansar. Então, essa é a importância da gente compreender esse jogo. É como o Beck falou, é uma dança. E que horas, se o homem adoece, a mulher pode tomar a condução da família, né? Tem momentos que o homem está mais frágil, é uma dança. E quem vai decidir esse equilíbrio, o que é saudável para os dois, para esse casal, são os dois. Parece que é uma teoria que se vale muito da observação natural, né, de como funciona o próprio organismo, né, a biologia, né, Lógico. os corpos. E, infelizmente, a nossa sociedade está tão contaminada pelo racionalismo, por ideologias, que não consegue perceber isso, né? Paulo, tem pessoas que só estão repetindo um pedaço de uma frase no Instagram e cada um vai colocando uma frase fora do contexto, ela pode ser muito prejudicial para muitas pessoas. Então, Bert sempre diz, e era o grande medo dele, né? Inclusive no começo do livro nós vimos de que as palavras dele fossem engessadas, né? E completamente fora do contexto. Então, uma frase, a mulher tem que seguir o masculino, fora de um contexto, só um pedaço da frase, lógico que vai causar turbulência, má compreensão. Então, por isso que a gente está estudando aqui, como alunos, como pessoa, isso vai abrindo a nossa mente que não é assim. Nós estamos falando de relacionamentos saudáveis e de adultos saudáveis. E como a gente pode se tornar saudável. Eu tenho mais uma Ariela, pergunta, Mari. pois não? Quando, como a Mariela falou, geralmente, realmente, eu acredito que a grande maioria das relações de hoje estão bem distorcidas, às vezes papéis trocados e tudo, entre aspas, né, esse papel, mas, enfim, tudo bem distorcido, com, muitas vezes, as mulheres realmente não querem, nem que o homem siga, né, e o homem também, muitas vezes, não quer esse papel, e dentro de uma relação assim, totalmente fora do equilíbrio. Me parece, eu quero saber apenas se Beth chegou a falar sobre isso, porque me parece que o papel de iniciar o movimento para a saúde, né, deveria ser do homem, né? Ele que deveria Não, iniciar esse movimento e não. servir a mulher, não? Primeiro, nós estamos falando assim, você falou assim, o papel em direção à saúde, né? Em direção ao equilíbrio sistêmico. Então, tem algumas, eu não estou lembrado do livro, que Beth perguntam a ele, quem é responsável pelo relacionamento? Ele pergunta, aquele que está mais desenvolvido espiritualmente e que tem mais conhecimento. Então, cada um de nós aqui, independente de sermos homem e mulher, nós somos responsáveis por trazer esse equilíbrio. Primeiro, eu, como mulher, ir para o meu lugar de filha de mulher. Se eu sou uma filhinha do papai, eu preciso me despedir da esfera do pai e ir para a esfera da minha mãe. E aí, o meu companheiro, ele não tem mais como ficar, né? De eu ser mãe dele e continuar na esfera. Então, o equilíbrio começa em mim. Ah, Mari, se meu companheiro não quiser, aí também é uma decisão nossa. Por que que eu atraí esse companheiro quando eu estava na distorção? E que valores nós vamos começar a partir de agora? Mas quando as mulheres começam a querer ser servidas, ou o homem começa a servir, muitas vezes a mulher não aceita, como Débora falou, não, 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 não. Até que ela compreendeu a delícia que é, né? Ser servida pelo masculino. Mas tudo isso pode ser feito com amor, com compaixão. Não sei se eu respondi para você.
Respondeu, independente do gênero, é o que tiver mais consciência espiritual, né? E das leis sistêmicas, inclusive. Sim, faz sentido. Então, se você está num relacionamento onde você foi mais para o papel da esfera da mãe, do ser servido, aí sua companheira, vamos dizer, um exemplo, está mais na esfera do pai, é quem toma atitude, não sei o quê, e aí você quer tomar uma atitude, e ela, não, 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 porque foi assim a dinâmica de muito tempo, né? Aí você pode dizer para ela assim, hoje eu te sirvo. Hoje eu te sirvo. Ô, Mário, você podia falar um pouquinho mais, assim, outros exemplos de servir do homem? Porque eu entendo essa parte Olha, de proteger, de fornecer, né, a parte... Quer entender mais o que é essa palavra servir? o que é servir para você no seu relacionamento? O que seria servir sua parceira no seu relacionamento? Porque dizer o que mare ou o que quebra, o que para você seria servir uma mulher? Então, ele não entrou nesses detalhes, não, né? Não, porque ele diz aí que ele não dá receita pronta. Pergunte à sua parceira qual é a sua linguagem de amor? Você se sente amada por mim quando eu faço o quê? Isso é para todo mundo, é uma dica. A Mas aí é maioria que não tá. sabe. Se a linguagem de amor da mulher, por exemplo, não for serviço, aí mesmo assim o homem servir, aí vai dar problema, não? Me diga um tipo de alguma mulher aqui, me diga assim, para você se sentir amada e sentir as mulheres estão aqui. Como é que vocês se sentem amadas pelo homem? Quando ele diz o quê, faz o quê? Quando E ele me, você como, hein? Diga, Ingrid. quando o Victor me pergunta o que é que eu quero jantar. Ele acabou de me perguntar. Você se sentiu amada? Sim, Ele está lhe servindo? tá. Mirabolante. Eu vou servir. Quem mais? Outra mulher aí, diga aí, papai, como é que você. Diga aí, Débora. Quando eu estou de TPM menstruada, a Dani já sabe. Vou deixar ela no cantinho dela, vou fazer um chazinho, não vou perturbar, não vou exigir que ela faça nada, ele respeita ali meu momento. Só me serve esse chazinho, se tiver alguma coisa para resolver, ele não me cobra, não, fica aí quietinha. Pronto, aí ele está me servindo totalmente enquanto o meu corpo está mais debilitado e eu estou com uns hormônios com humor meio bagunçado. Para mim, ele está me servindo bastante aí. Compreendendo, Paulo? O que é se servir necessariamente não precisa, não envolve nem questões financeiras. É um servir que eu sinta que aquele homem está ali para mim. Geralmente é a mãe quem faz isso, né? Já jantou, quer um jantar, tá no... Mas quando o homem faz isso, então eu preciso despertar em mim esse desejo de servir a esse feminino. Mas esse feminino precisa ser servido. Aí, de repente, aí agora eu vou te dizer, Paulo. Aí Denis faz o chá, né? Um exemplo. E ela diz: esse chá está mal feito, esse chá tem que ser feito assim. E tará. Aí ela anula o servir, porque tem que ser do jeito dela, né? Então ela vai para a esfera do masculino. Da não, eu só recebo se for do meu jeito. Então, se a gente não abre para ser servido com esse chá, do jeito que o parceiro aprendeu a fazer, aí no outro dia a gente fala, olha, amor, bota mais uma folhinha, bota mais um sachê, não é assim? Ficou mais fácil, Paulo? Ficou mais fácil. Olha, eu não tenho pressa de terminar o capítulo. Eu gostaria que vocês entendessem realmente isso.
E, então, as perguntas que o Paulo está fazendo estão nos abrindo para olhar para isso. Que Desculpa, são servir é perguntas esse, muito, né? muito, muito básicas, né? Porque realmente estava uma dúvida. Pronto, quer um exemplo ao contrário, eu tenho uma amiga que o marido dela começou a... Ele, por problema de saúde, ele começou a nadar de uma maneira, primeiro, bem pessoal, e ele começou a entrar em competições, inclusive de mar aberto. E no começo isso ficou muito chato no relacionamento, porque ela não gosta de sair de domingo, ela não gosta, e ele queria que ela fosse, estivesse com ele, seguisse ele nesse, né? E foi motivo de muitas brigas, até que ela conseguiu compreender a importância para ele dela estar lá quando ele terminasse a competição. Então, o seguir para ele era só isso, que ela, de vez em quando, e ainda abre um precedente assim, diz, amor, como você gosta de acordar mais tarde, você não precisa ir logo cedo, mas quando eu chegar, quando eu terminar a competição, eu gostaria que você estivesse lá. Me siga nesse meu projeto, vá lá, me dá um abraço, me receba. Compreende? Você recebe essa história. Então, vamos lá. Tem alguma pergunta, Paulinho? Não sei se caiu. E aí, Paulo, como é que está? Oi, eu acho que caiu um pouquinho aqui. Não, mas Oi. entendi. Está bem mais claro agora. Obrigado, viu? Esse seguir pode ser uma coisa tão simples, mas que faz tanta diferença para o outro, né, Dilma? A Dilma só está ali, né? Então, esse seguir, servir, não é nada sacrificial, não é de um amor sacrificial que nós estamos falando. É um amor mais devocional. Eu te sirvo um chá, eu te sirvo jantar, eu deixo você ficar quietinha aí na sua TPM. Vamos prosseguir? Vamos. Olá, Yuri, Humberto, Camila, quem chegou depois, Carol. Bom ver vocês. Mari, eu ainda tenho uma dúvida sobre essa questão do equilíbrio. Diga, No amor. caso, quando é um casal, no caso de duas mulheres, para a gente conseguir encontrar esse equilíbrio, no caso, cada uma vai estar no seu equilíbrio, e assim como um casal, elas vão encontrar esse equilíbrio sistêmico, ou tem alguma coisa diferente por serem duas pessoas que são do mesmo gênero, por exemplo? Olha, os casais homoafetivos e héteros têm os mesmos problemas. Tem uma tendência, tem uma que de nada esse papel do masculino, do feminino, como o Bert deu aqui as prioridades, né? As exceções. Então, se tem um casal homoafetivo e naquele momento uma ou um está seguindo o outro, e o outro está servindo. E no outro momento, como eu falei, muitas vezes também o marido adoece e a mulher vai, e ele vai seguir a mulher. Então, como o Bert disse, quem decide esse equilíbrio é o casal, não é o terapeuta, não é o constelador. É o que, para mim, está bom. Então, se de repente uma dessas mulheres ela tem uma parte financeira, profissional mais equilibrada, como é que a outra pode equilibrar de uma outra maneira? Mas que essa lei, nesse equilíbrio, esteja realmente bom para as duas, para os dois. Vamos continuar? Exemplo. Num seminário, uma participante reagiu indignada à ideia de que o amor flui mais facilmente quando os homens lideram e as mulheres obedecem. Ela contou com muito brio que seu primeiro marido era violento, que o segundo molestara sexualmente sua filha, que o terceiro
embora bondoso e afável, não tinha ambições e estava satisfeito com a vidinha simples que levava. Disse: "O senhor está me dizendo que eu deveria obedecer a esses homens?" O líder do grupo respondeu, após uma pausa: "Sem dúvida, sua obediência não beneficiaria o amor. Mas imagine, por um momento, que seu parceiro atual mudasse como você deseja e assumisse plena responsabilidade por você e pela família. Como você se sentiria?" A mulher declarou prontamente: "Então eu poderia, enfim, descansar." Muitas mulheres se surpreendem ao descobrir o profundo alívio, a grande satisfação e a tranquilidade que sentem espontaneamente quando o sistema familiar adquire simetria e elas, com toda naturalidade, seguem um marido que está verdadeiramente a serviço da família. Os homens, por sua vez, experimentam uma estranha transformação quando seus serviços são reconhecidos e devidamente valorizados. Considerações adicionais. Essa observação de Helling provocou forte controvérsia, pois algumas pessoas supuseram, erroneamente, que ele advogava o retorno das mulheres a seus papéis e funções tradicionais. Sem dúvida, essas observações parecem, à primeira vista, impugnar muitas coisas boas que o movimento feminista conquistou. Cerca de 2/3 das famílias com que trabalhamos são mais felizes e funcionam melhor quando descobrem a simetria oculta que permite ao homem conduzir bem e à mulher segui-lo apropriadamente. Longe de ser uma atitude moral, essa descreve uma reação física espontânea, bastante visível em todos os membros da família, quando a simetria é encontrada, principalmente as crianças. Como representantes de uma constelação, várias mulheres ficaram surpresas e às vezes um tanto embaraçadas com a sensação de correção que essa simetria sistêmica oculta lhe dava, ao mesmo tempo que libertava seus filhos. A necessidade de preservar o bem-estar da família é um dos mais vigorosos sentimentos dos homens, e a impossibilidade de consegui-lo deixa feridas profundas. Muitos homens também ficaram surpresos e um tanto embaraçados com a soma de dignidade e emoção quando seus esforços eram suficientemente bons e seus serviços reconhecidos e valorizados. Não se sabe ao certo se isso é mera questão de socialização ou se fatores evolucionários estão igualmente presentes. Podemos aventar, do ponto de vista evolutivo, que após a fertilização, o pai é mais dispensável que a mãe, e o filho e que ele continua a desempenhar uma função de preservação da vida, ao contribuir para a sua sobrevivência e bem-estar. Beth Helling não explica o fenômeno, apenas diz: "Ignoro por que as coisas são assim, mas noto que se trata de um movimento profundo da alma, com efeitos fortemente benéficos, sobretudo nos filhos, e eu os respeito." E eu o respeito. Muitas pessoas confundem obedecer com ser subserviente ou inferior. Outras confundem prepotência e beligerância com liderar. O amor, ao contrário da evolução, exige que ambos os parceiros estejam igualmente presentes e sejam igualmente importantes no relacionamento. Exige que a simetria de sua união seja autêntica, imune às falsas conclusões e às boas intenções. Cada situação é única e as constelações servem para determinar quem deve liderar ou obedecer uma determinada família.
Pode prosseguir. A caminho da morte. Quanto mais profundo e duradouro for um relacionamento, mais a morte o penetra e faz parte dele. Podemos estabelecer uma parceria na esperança de que ela irá nos completar e pôr fim às nossas necessidades ou solidão. Mas a verdade é que ela nos conduz à morte. Ainda quando o amor prevaleça, um vazio de alma, que a união não consegue preencher, subsiste em cada parceiro. A constatação dessa incompletude profunda e muito humana arrasta-nos para os mistérios supremos da vida, para a dimensão espiritual e religiosa. Quando as ilusões se esfumam e morrem, os casais cujo amor resiste ao avanço da idade se confrontam com os limites da parceria e com esses mistérios. Os parceiros, sacrificando a esperança de que possam receber um do outro o que nenhum parceiro pode dar, começam a olhar-se com mais afeto, isentando-se mutuamente das antigas expectativas e submetendo-se a um processo cujo desfecho não pode ser previsto. Todo relacionamento íntimo é levado pela corrente do tempo, vogando para o seu próprio fim e abrindo espaço para o que virá em seguida. Os pais, por exemplo, perdem a liberdade quando nascem os filhos, mas a alegria de tê-los e a sensação de plenitude que advém da procriação substitui o que renunciaram. O auge da intensidade no relacionamento entre homem e mulher ocorre, usualmente, por ocasião do nascimento do primeiro filho. Depois disso, o relacionamento toma outra direção, exterioriza-se. Outros fatores, aos poucos, vão se impondo, e também, aos poucos, a intensidade da união original vai decrescendo. Esses sacrifícios da intimidade são convenientes, trazem-nos de volta à terra e livram-nos das fantasias ingênuas quanto ao que amor possa ser. Toda crise habilita o casal a exercitar-se na morte. Ela exige que os parceiros esqueçam sonhos que acalentaram, mas seu amor prossegue no nível mais profundo e mais sólido. À medida que as roupagens das esperanças irrealistas vão sendo depostas, os parceiros ficam cada vez mais expostos, podendo ser vistos e amados, e ver e amar como são. Um amor assim está além da ilusão e vale pelo que é. A cada renúncia e perda, o novo que penetra nos relacionamentos mostra-se mais modesto e mais sereno. Ao mesmo tempo, o amor torna-se mais estimulante para a alma que o amor dos recém-casados. Quando a união do casal volta à terra e se faz mais modesta, os parceiros se encaminham para a morte e a saúde. Por isso, vemos tantas vezes expressões de completa serenidade no rosto das pessoas idosas bem casadas, pois elas já não temem a perda nem a morte. Veste a poesia pura nesse texto, né? Releiam esse texto várias vezes, para vocês verem a beleza desse texto, né? Do que eu abro mão, né? Pode ler o poema? Posso. Plenitude. Um jovem perguntou a um velho: que diferença existe entre nós, se és quase parte do que foi e eu ainda estou me tornando? O velho respondeu: eu já fui mais. O dia que surge parece maior do que o anterior, porque o dia, no ocaso, é quase passado. Mas o novo dia, embora esteja por vir, só pode ser o que já é. Por isso, também cresce ao desvanecer-se. Acende como ontem,
em direção ao zênite, atingindo-o pouco antes da canícula. Estaca por instantes no alto, ao que parece, até que, arrastado pelo próprio peso, que aumenta com o correr das horas, mergulha profundamente na noite. E, como o dia que veio antes, alcança a plenitude quando também se foi. Contudo, nada do que foi pode realmente desaparecer. Ele permanece porque existiu. Embora já seja passado, seu efeito persiste e aumenta graças ao novo que se lhe segue, como uma gotícula que cai da nuvem passageira, dissolve-se no oceano eterno. Sol que não pôde fugir, porque o sonhamos sem agir, porque o pensamos sem construir. Tudo que escapa à nossa experiência, tudo cujo preço receamos pagar, se perde. A experiência não vivida vai-se para sempre. Assim, o Deus do momento certo surge-nos como um jovem, com uma mecha de cabelos na frente e uma nêsega de calvície atrás. Agarramos-nos pelos cachos da frente, mas atrás tateamos o vazio. O jovem então perguntou: que devo fazer para me tornar o que tu foste? O velho respondeu: seja. Respire um pouco nesse seja. Agora vamos para as perguntas e respostas sobre temas especiais e o aborto e seu efeito na parceria. É um tema também bem controvertido, causa muita polêmica. Você pode ler, Paulo, por favor? Próximo. Mari e Paulo, se quiser dar uma folguinha, eu posso ler. Estou tranquilo, mas se você quiser ler, pode ler. Deixa para Tá. você ler depois do intervalo. Vamos aproveitar a primeira Pronto, eu vou parte um pouquinho com mais e Paulo, À depois né? você pega. disposição. Quando for 8 horas, nós vamos dar um intervalinho para quem quiser respirar um pouquinho, aí você lê, viu? Combinado. O aborto e seu efeito na parceria. Pergunta: de que modo um aborto espontâneo ou induzido afeta o sistema familiar? Em geral, o aborto espontâneo não afeta absolutamente o sistema, desde que a saúde da mãe tenha sido preservada. Pelo que observo, o aborto induzido não costuma afetar os outros filhos, mas afeta o relacionamento dos pais. Talvez as coisas se passem de modo diferente em outras culturas, mas na nossa, ele traz para a alma consequências profundas, independentemente das crenças conscientes dos pais a respeito do aborto. Embora, é claro, isso varie um pouco de família para família. O problema principal surge quando as pessoas recorrem ao aborto como se ele pudesse remediar algo que já aconteceu. Na verdade, os parceiros sempre acham que o peso da culpa e das consequências do aborto é maior que o peso de ter o filho. Em certas situações, o aborto pode ser a menos destrutiva das opções disponíveis, mas é uma opção que custa caro. Trabalhei com casais cuja decisão de abortar admiro e respeito. Fizeram a escolha conscientemente e suportaram as consequências dessa escolha com um sentimento de reverência para com o filho. A criança não nascida parecia-lhes uma pessoa que precisava e merecia ser vista. Se a decisão de abortar é tomada na presença do filho não nascido, com toda a dor e culpa que acarreta, com plena consciência do que está sendo exigido da criança, então essa decisão traz um forte sofrimento. Esse tipo de aborto é bem diferente do que se pratica para evitar as consequências de nossas próprias escolhas. Ele afeta os parceiros por muito tempo, mas pode também aproximá-los ainda mais e aprofundar-lhes o amor. Uma das consequências comuns do aborto é o fim do relacionamento. Os pais têm de começar de novo se quiserem continuar juntos.
Quando não são casados, costumam afastar-se. Se o aborto ocorre na vigência do casamento, as relações ficam difíceis ou cessam por completo. Não é inevitável que assim seja, pois existem soluções, mas se os parceiros tentam contornar as consequências dos seus atos e sentimentos de culpa, talvez minimizando a gravidade do que fizeram, ou evitando encarar o filho não nascido como pessoa, acabam pagando o preço dessa negligência em outra ocasião. Ambos os pais têm igual responsabilidade pelo aborto, assim como foram igualmente responsáveis pela gravidez, e nenhum pode incriminar o outro sem prejudicar a si mesmo ou o relacionamento. Pergunta: tenho refletido sobre a situação dos membros da família que foram excluídos. Perguntam-me se não é importante para os irmãos saber que houve um aborto. Não é problema deles. É algo de particular entre os pais e deve ficar entre eles. Raramente vi casos em que um aborto trouxesse problemas para os outros filhos. O Senhor disse Olha, que... vamos, Paulo, vamos dar uma paradinha aqui, que isso mudou. É uma das poucas coisas que foi, né, na evolução da constelação. Aí é por isso que Berti diz que não engessou, né, que ele vai observando. Até aí, ele dizia que raramente viu casos em que um aborto trouxesse problema para os outros filhos. Depois ele foi observando que sim, porque muitas pessoas chegavam na constelação dizendo assim, parece que não tem lugar para mim no mundo, parece que eu estou no lugar errado, e a pessoa se achava que era filho único, ou que era o segundo, e na realidade era o terceiro, então causava uma confusão. E aí ele diz o seguinte, que os pais podem dizer para os filhos que eles tiveram, ou a mãe ou o pai, né, teve um filho, que esse filho não ficou, foi abortado, mas os detalhes não precisam ser ditos aos filhos. Compreendem? Então, tem uma mudança. Ele observou, foi observando, por isso da observação, e ele chegou a outra conclusão. Então, hoje, nós colocamos como importante que eu, digamos, saiba que antes de mim teve um irmão. Porque alguns dizem assim, eu tenho uma sensação de morte, e realmente, antes dele teve um morto, né? Então, é importante, sim, se saber. Agora, os detalhes, isso é dos pais. Camila? Abra o microfone. Eu consegui agora. Mari, eu queria, na verdade, relatar. A gente fez um grupo nessa semana, eu e Mirella, e apareceu um caso assim para a gente. A pessoa quis constelar o relacionamento, ela já está há 40 anos, casada, e o primeiro filho deles, eles juntos chegaram ao acordo de fazer um aborto, que eram muito jovens, estavam na faculdade ainda, mas a reclamação dela, a queixa dela, era que ela estava há 40 anos nesse relacionamento, e apesar de ter muito amor e deles tentarem, né, estar sempre juntos, mas é o que ela fala assim, por exemplo, ela estava aqui e ele estava no interior deles. E aí, quando está longe, ele manda mensagem dizendo que está com saudade, manda um monte de coraçãozinho e tal, mas quando está junto, está sempre brigando. Ela disse que ele tem uma raiva, uma agressividade muito grande com ela, que ela não conseguia entender porque que isso acontecia. E aí, quando eu fui abrir o campo, eu fui fazendo testes, na verdade, né? Coloquei uma representante para ela, e a representante dela disse que tinha alguém que estava, né, nos pés dela, e aí eu pedi para uma pessoa entrar no campo para poder representar essa pessoa que estava nos pés, mas foi interessante porque essa pessoa que estava nos pés era uma antiga namorada do marido, que também tinha feito um aborto, que também tinha provocado o aborto, só que esse aborto, ele que tinha feito a mulher fazer esse aborto, né? E aí eu compreendi, né? A mulher não está morta, mas eu compreendi, ela não morreu no parto, não teve nada disso, mas eu compreendi como se uma parte dela
porque ela não queria ter feito o aborto, essa primeira mulher. Ela não queria ter feito. Como se uma parte dela tivesse morrido quando ela teve que fazer aquele aborto, né? E aí, quando eu coloquei, então, essa mulher com essa criança, foi que ela lembrou e ela trouxe o aborto dela, né? E como isso regia, né, e rege o relacionamento até hoje, porque existe uma agressividade, uma raiva, que pelo que eu entendi era dele, mas também era dela. Só que ela não falava dessa história para ninguém, e eu acho que os filhos dela nem sabem dessa situação, disso que aconteceu. Talvez mesmo esteja dizendo que foi de comum acordo, como ele, pode ser que ele tenha forçado de uma certa forma, de uma maneira racional, que aquele filho não podia vir, e a mulher guarda uma raiva. Então, Bert disse que quando a gente aborta um filho, quando alguém, uma mulher principalmente, aborta o filho, ela aborta também um parceiro junto. A raiva, na verdade, era dele, não era dela. É ele que tem muita raiva dela. Talvez por ter sido abortado, né? Ter essa sensação. Porque quem está lá no campo é quem pode dizer, entendeu? Mas é por isso que eu só quis dizer assim, existem várias nuances. Não consigo compreender porque essa namorada, porque eu não estou com a visão aqui, essa namorada estava aos pés da mulher? É como se a mulher ela olhasse para isso, ela olhasse para essa perda, para a dor dessa ex-namorada. E isso travava ela de ir para qualquer lugar, como se ela estivesse presa nessa história. Como se a mulher estivesse presa nessa história da ex-namorada. O que está acontecendo com os filhos desse casal? Então, a filha já fez algumas constelações e sempre falando sobre relacionamento, que ela tem muita dificuldade de relacionamento. O filho eu não conheço muito a história, mas a filha eu sei que já fez algumas constelações olhando para essa questão de relacionamento, que ela não consegue se relacionar. E no campo dela apareceu muito abuso. Talvez essa filha esteja identificada com essa primeira namorada. Uhum. E Diz que ela aí tem tem uma uma relação muito mistura aí. próxima com o pai, assim. Assim, quando eu não estou no campo, fica difícil, porque quando a gente está no campo, é a gente que Uhum. sente, né? Sim. Mas um aborto de uma mulher que foi obrigada, mas Beth diz o seguinte, que a decisão final é da mulher, Sim. mesmo de comum acordo, a decisão. Por isso que ele diz que no aborto pesa mais para a mulher, porque ela pode chegar lá e dizer não, mas as consequências também é maior para a mulher quando ela decide fazer o aborto e quando ela também não decide, né? Uhum. Por questões de finanças, financeiras, sociais, né? Sim. Então, a gente precisa analisar. Eu atendi uma pessoa uma vez que ela dizia assim, a mulher dizia, meu marido só faz o que quer, ele não me escuta, ele não me escuta, ele não me escuta. E, gente, esse tema do aborto é muito sério, né? E as consequências. E aí nós chegamos, né, ao aborto e ela disse, eu decidi fazer, porque eu não queria isso, porque eu estava fazendo sei lá, era um concurso, e eu decidi que não. E a queixa dela, quando chegou, é que o marido fazia tudo sem consultá-la. Então, eu perguntei para ela assim, quem começou isso, né? A fazer as coisas sem consultar. Então, parece uma coisa de um relacionamento, quando a gente vai lá, tem o ponto, não onde foi que começou. Quando ela não escutou que ele queria o filho, mas ela disse que não. Então, ele também. Então, mas estão casados até hoje. Mas tem essa energia, né? Mas nela eu estava no campo, entendeu, Camila? Agora, o que faz essa mulher que foi te procurar
está presa nesse campo com a outra. Aí ainda tem coisa do sistema dela. Uhum, Talvez irmãos, alguma coisa assim. uhum. Talvez uma antiga namorada do pai, e está tudo misturado aí. Eu cheguei a Ela, perguntar isso, mas ela disse que não sabia, tinha certeza que não, mas são os segredos. sim, sim, é. São os Foi assim, foi o segredos. que eu consegui dessa vez. Ok, Foi o que deu para e olhar. talvez até onde o campo permitiu. Uhum. Porque também tem clientes que não estão prontos para olhar para aquilo. Então, aí fecha e a gente só vai até onde o cliente permite. Foi isso mesmo que eu senti. Breve, certo? Mas eu só parei justamente porque, como nós estamos atualizando esse livro, porque esse livro, para mim, ele é atual, ele só tem 2 ou 3 coisinhas que a gente precisa atualizar vocês. Mas ele, para mim, é um dos livros que eu ainda super recomendo. Vamos continuar, Paulo? Paulo, o seu microfone está fechado. Oh, desculpa. Tranquilo. O Senhor disse que relacionamentos se desfazem depois de um aborto. Será isso verdadeiro mesmo quando o aborto é do quarto ou do sexto filho? Sim, é o que eu tenho observado. E quando o filho é de outro homem ou de outra mulher? Nesse caso, o casamento, tal qual era, já acabou. Mesmo que os parceiros continuem juntos depois do aborto, seu relacionamento certamente não será o mesmo de antes. Quando um filho é concebido com outra pessoa, na vigência do casamento, isso é o começo de um novo sistema, e a antiga parceria se desfaz de qualquer maneira. Há quem trate o aborto como um incidente inofensivo, mas quando trabalhamos com homens e mulheres que o praticaram, descobrimos que tem consequências bem mais sérias do que eles supunham. Eu vou fazer uma pergunta aqui, Mari. Eu achei muito forte essa parte que ele falou que se teve um aborto fora do casamento, a parceria se desfaz de qualquer maneira. Eu estou, inclusive, com um cliente que aconteceu isso e ele e a esposa estão tentando, né? Estão tentando há 2 meses continuar juntos. Então, E, já acabou aquele casamento. Se eles quiserem continuar juntos, eles vão ter que reconfigurar esse casamento. tá. Então, não é que quando ele fala acabou, acabou o modelo, né? Mas eles podem Aquela continuar juntos. configuração já existia, já acabou. Então, vamos dizer que essa mulher dele é a primeira mulher. Aí ele tem um relacionamento fora do casamento e gera uma criança. Então, gerou uma criança, gerou uma outra mulher. Então, essa mulher, que é a mãe do filho abortado, é a segunda. Compreende? Aí, para ele permanecer nesse casamento, a primeira vai passar a ser a terceira mulher, porque um novo sistema foi constituído. E são outras regras. Acabou a ilusão daquele casamento romântico, algumas coisas morreram. Eu confundi, na verdade, aqui. Porque ele fala quando o filho foi concebido, né? E se foi, teve uma gravidez fora, mas foi abortado? É a mesma coisa. Olha, Paulo, isso é tão sério que mesmo que o parceiro não saiba que isso seja um segredo fora, energeticamente começa a acontecer coisas com os filhos desse casal. O casal começa a brigar, porque pode ser que a parceira não saiba, mas esse parceiro que concebeu um filho fora e que foi feito um aborto, ele sabe. Então, ele não é mais a mesma pessoa, ela não é mais a mesma pessoa, porque às vezes é a mulher. Então, como ele disse aqui, o casamento, tal como era, já acabou. Vocês ouviram? Vocês Tal como leram o é. que foi escrito? Tal como era.
aquela configuração acabou, aquela inocência acabou. Como é que é possível configurar isso para continuar, se quiserem continuar juntos? É preciso, existe alguma... Compensação, equilíbrio entre o dar e receber. A única coisa que Bert diz que não pode existir é o perdão de uma forma gratuita, onde o outro que causou a dor ao parceiro não paga nada. Então, tem que existir assim. Para esse caso, a pessoa que está magoada e quer ficar no casamento, pergunta ao parceiro, para a gente continuar nessa relação, o que é que eu posso fazer para compensar toda a dor que eu te causei? E a pessoa que está magoada precisa perder a inocência e dizer, eu quero isso, isso e isso. Aí fica 0-0, aí pode continuar, compreende? Os dois, se eu exijo algo do meu parceiro, eu saio da inocência e me sinto culpada, né? Eu também exijo algo. E aí tem uma chance. Agora, quando um quer continuar na vítima, na inocência, e só na acusação do outro, mesmo que fiquem juntos, acabou, porque vai ser de muita exigência, muita acusação. Então, o que é que a esposa desse rapaz, do seu cliente, gostaria de pedir a ele para continuar nessa relação? Na verdade, ela compensou, né, de outro jeito, mas aí a coisa está pior agora. Porque agora, talvez, a forma com que ela compensou, agora ele está magoado. Exatamente, agora ele que não quer mais, que não está conseguindo mais. E aí é sustentar. Ela sustentar, porque é compensação, equilíbrio de dar e receber. Então, aí tem uma criança aí, viu? Eu posso fazer, ir na hora, mas eu não assumo as consequências. E muitos realmente não aguentam, principalmente quer compensar uma traição com outra traição, geralmente o homem não suporta. A mulher concilia isso, mas o homem não. É exatamente esse caso. Ele está tentando, mas no fundo ele não aguenta, ele não consegue dizer que não aguenta. Não é as consequências. Vou Então, é continuar, chamar então. ele no adulto, né? O que acontece quando o pai ignora o fato? Se a mãe não lhe conta, seu relacionamento já está terminado. Se ele sabe, deve tomar uma posição. O aborto é um caso extremo de dar e receber, porque o filho dá tudo e os pais recebem tudo. Pais que nada sabem sobre o aborto lucram com a morte da criança, e seus atos ainda trazem consequências. Têm o direito de saber e ser informados. Algumas pessoas condenam-se à morte depois de um aborto. Contraem realmente doenças graves ou cometem suicídio. Essas decisões não são tomadas apenas por causa da depressão ou de sentimentos superficiais de culpa, e merecem ser compreendidas em toda a sua profundidade e amplitude. Se se pede a uma criança não nascida que renuncie à vida, os pais têm a obrigação de zelar para que isso não seja em vão. Vivendo plenamente, honram mais o filho do que se morresse. Quando uma criança abortada é instalada numa constelação familiar, o fato tem efeito marcante sobre os representantes dos pais da criança. Como você se sente, Cláudio? Cláudio representa um filho abortado no começo da sessão. Olha, você vê que aqui, lá na frente, Bert diz que não é problema dos filhos, né? Mas aqui ele já traz uma observação, que quando uma criança abortada é instalada na constelação, o fato tem efeito marcante sobre os representantes dos pais e da criança, né? Ele já pôde observar isso. Depois ele foi avançando, que para os filhos que vieram depois, principalmente, também.
Eu me senti completamente solitário, sem nenhuma sensação de vida. É uma reação típica. A criança se sente sozinha, abandonada, ignorada, enjeitada. A solução para um ou ambos os pais numa constelação é fazer contato com a criança. Isso acontece simbolicamente por meio do toque, acolhendo-a em seus corações. Então a criança pode aceitar seu destino. Essa solução só é possível quando os pais sofrem realmente e aceitam sua dor. A aceitação da dor e da tristeza honra o filho e reconcilia-os com ele. Crianças pequenas têm uma disposição básica para morrer pelos pais. Instintivamente, percebem que vida e morte caminham juntas e são inseparáveis, de modo que não se sentem compelidas a aferrar-se à vida a qualquer preço. Quando os pais conseguem reconhecer um filho abortado como uma pessoa e compreender que se sacrificou por eles, há paz no sistema. Essa paz só sobrevém depois que a criança for reconhecida como um outro real e entrou no coração dos pais. Numa constelação, um ritual de cura pode ser. Numa constelação, um ritual de cura pode ser executado com o representante do filho sentado diante dos pais e inclinado para ele. Os pais podem então pousar-lhe a mão na cabeça e sentir essa conexão com amor e tristeza. Isso, com frequência, atua beneficamente sobre a constelação toda, e nota-se uma mudança profunda nos pais, quando conseguem permitir que o filho se torne uma pessoa real para ele. Se ambos os pais se permitem sentir a dor daquela perda e daquilo que pediram ao filho, a expiação e a reconciliação podem sobreviver. Sua dor honra o filho, e este se sente incluído, encontra o seu lugar e a paz. Aceitando a dor e a culpa, os pais encontram a plenitude, e essa plenitude lhes dá força. A parceria pode intensificar-se novamente, mas no outro nível. Quando apenas um dos parceiros sofre, a parceria se rompe e eles comumente se separam. Outro exercício de cura para os pais, depois de um aborto, consiste em imaginar-se tomando o filho pela mão e mostrando-se as coisas belas do mundo. Durante um ano ou dois, podem imaginar-se mostrando-lhe o que fazem e os lugares que frequentam, tal como fariam com a criança viva. Depois disso, o filho pode morrer verdadeiramente e encontrar paz. Este é um exercício que deve ser feito com grande precaução e o máximo respeito. Graças ao sofrimento plenamente consciente e consentido, alcança-se uma plenitude muitas vezes impossível, quando as pessoas se escondem por trás de uma fachada de alegria e descontração. Essa plenitude é a recompensa dos pais por aceitarem a gravidade de sua culpa e perda. Algo de bom e especial também pode decorrer da recordação do filho. Nada de exagerado é necessário aqui, mas deve ser alguma coisa que de outra forma não se faria. Quando o tema do aborto é mencionado em seminário, faça o possível para evitá-lo. Nessas situações, é praticamente impossível saber quais são, afinal, os ganhos e as perdas. Portanto, fica difícil indicar a solução melhor, ou menos destrutiva. O que apresentei foram as poucas generalizações. Cada caso é diferente e os terapeutas precisam observar com cuidado as pessoas em situações reais. Relatei apenas o que tenho observado no meu trabalho com famílias e nada mais pretendo dizer a respeito. É um problema difícil. Longo silêncio. Vou contar-lhes uma história. Reflitam sobre ela. Nós vamos deixar a história para o intervalo, mas eu queria só finalizar esse assunto que a gente pode
ficar muito tempo aqui, mas a gente pode explorar amanhã no nosso encontro presencial, é que aos pais cabe sustentar a dor e a culpa e a consequência do seu ato. E tem pais que, numa constelação, choram querendo que a criança perdoe. Ó, né? Porque olha o meu sofrimento. Então, a pessoa que entra no sofrimento querendo o perdão dessa criança não está no seu adulto. Está olhando para si, não está olhando para a criança. E a reconciliação é eu olhar para a criança e dizer: eu não dei conta. Não demos conta. E nós assumimos a responsabilidade, as consequências pela nossa decisão. E chorar por esse filho, mas não querer chorar para que o filho perdoe. Porque aí está tendo uma inversão. Vocês compreendem? Faz sentido o que eu estou dizendo? Então, nós vamos dar, eu ia dar meia hora, mas vamos dar só 20 minutos, porque nós ainda temos muito assunto. Então, daqui a pouco nós estamos de volta, né? Às 20h35, né, Ingrid? Ok.